Gente, vamos continuar nossa dinâmica de aula em casa. Sério, tá meio chato, mas nós vamos concluir, nós vamos fechar e vamos acabar junto com essa pandemia, tá? Hoje nós vamos falar de independência do Brasil e primeiro reinado, ok? Terminamos, na aula anterior, nós terminamos período colonial. Vamos entrar agora num novo período da história do Brasil, que é bastante cobrado em prova do Colégio Naval. Independência e primeiro reinado. Independência do Brasil. Contexto geral. Com o fim da Guerra da Europa em 1814 e a derrota de Napoleão, não existia motivos para a corte permanecer no Brasil. Entretanto, Dom João decidiu permanecer na colônia, elevando o Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815 no Congresso de Viena. Eu já falei para vocês, já tinha comentado com vocês sobre o Congresso de Viena. Tá, vou só relembrar. O Congresso de Viena foi uma reunião que houve na Europa, lógico, em Viena, para se juntaram os grandes proeminentes da monarquia europeia para refazer o mapa político da Europa. E nisso entra Portugal, claro, uma das monarquias europeias. E nesse momento de Congresso de Viena, Dom João eleva o Brasil a reino. Esse foi o princípio do fim do período colonial. E grande motivo, e um dos grandes motivos para a independência do Brasil. O bocejo. Ó, de novo eu estou trabalhando com os slides, tá bom, galera? E esse slide vai ser enviado para vocês juntamente com essas videoaulas. O bocejo. A independência brasileira acontece por vários fatores internos e externos. Logo, a Revolução Liberal em 1820, exterior, a dinâmica interna vem como um contágio de bocejo. Por que eu botei contágio de bocejo? Vocês já notaram que quando nós estamos assim, agora não, né? Nesse problema, toda essa dinâmica de quarentena que nós estamos vivendo, que é um grande processo novo para nós brasileiros e o mundo. No mundo nem tanto, tá, galera? Porque houve quarentena na Europa, assim, no período da peste negra. Mas isso não vem ao caso agora. Esse é um novo processo de quarentena, então não há mais filas. Só em BRT que o povo ainda está temando em se manter em filas para difundir o contágio da Covid-19. Mas já repararam que em filas, em agrupamentos de pessoas, quando uma pessoa boceja, ou seja, dá aquele bocejo, parece que é um contágio imediato. Todos começam a bocejar sem querer, sem estar com sono necessariamente. Por isso que eu botei o bocejo como contágio de bocejo. Ou seja, os revoltosos conquistaram poder na metrópole, Portugal, e decidiram elaborar uma constituição de caráter liberal, exigindo o retorno do rei. Gente, quando os deputados são assim, uma grande parte da corte portuguesa é deixada em Portugal em 1808. Portugal, como eu falei para vocês, estava assim, uma confusão enorme, uma crise financeira devastadora. Após o Congresso de Viena, com o fim da guerra na Europa, Napoleão foi preso, tal, lá na Ilha de Alba, toda a história que nós vamos falar, com certeza vai ter, vamos falar de Revolução Francesa. No Congresso de Viena, essa reunião, e Portugal, assim, uma boa parte da corte, assim, deputados da corte de Portugal, eles conseguem fazer uma revolução, ou seja, uma revolução chamada Revolução Liberal, para organizar a coroa. E nessa revolução, eles exigem o retorno de Dom João. Claro, rei de Portugal exige para botar ordem na casa, porque sem um rei, como tem ordem? Salvo o quê? Entretanto, o quê? Ele retornaria para Portugal mediante se ele respeitasse uma constituição liberal, ou seja, ainda se mantém a monarquia, mas a dinâmica, a prática
governamental de Portugal seria regida pela corte, ou seja, pelos deputados, mais ou menos tipo a Inglaterra. Existe a rainha da Inglaterra, não, assim, só para nós brasileiros, assim, ela só serve para gastar dinheiro e casar os netos. Mas, na verdade, ela não manda em nada, quem manda é o primeiro-ministro. Portugal, assim, no século XIX, também teve essa mesma ideia para o retorno do rei, mas ele tinha que estar sob uma Constituição. E até o momento, a Constituição era a Constituição manuelina, não, nem manuelina, de D. Manuel. É uma Constituição joanina, uma Constituição dele, de D. João. Mas isso, com todo o bocejo que aconteceu na Europa, de momentos de mudança geopolítica, começa uma grande novidade, não vou nem dizer boa nova, mas uma grande novidade na Europa, que é o liberalismo econômico. E Portugal entra nesse barco de liberalismo econômico com uma pegada, lembra que eu falei lá de Pombal, de Marquês de Pombal? A vez de Pedro. E no ano de 1821, Dom Pedro, no ano de 1821, Dom João VI retorna a Lisboa, deixando seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil, na crença de que a monarquia portuguesa seria restabelecida. Mas essa solução dinástica não correspondia à solução política. As cortes de Lisboa, com a intenção de recolonizar o Brasil, restringiram a autonomia do governo brasileiro, enfraquecendo a autoridade de Dom Pedro na exigência de retorno do príncipe regente a Portugal. Dom João ele retorna em 1821 para Portugal e entra naquela dinâmica de ficar sob a regência de uma Constituição. Mas as cortes não satisfeitas, porque deixou aqui Pedro, o filho de Dom João, assim, um laço sanguíneo. Então, Dom João logo assim seria o rei de Portugal, Pedro apenas o regente. A corte começa a exigir o retorno de Pedro para quê? Para o Brasil voltar ao status de colônia. Por que Brasil voltando ao status de colônia? Teria uma grande possibilidade de revitalização do grande reino de Portugal, que dura mais ou menos uns 3 séculos, como nós estudamos. Há essa possibilidade de revitalização do reino de Portugal, retornando o Brasil como colônia. Mas Pedro, logo assim, ele se recusa a voltar, porque ele se apaixona e se apaixona é um lance meio muito romântico, muito belo, muito fofo. Não se apaixona. Há um pedido dos deputados brasileiros. Então, se há um pedido dos deputados brasileiros aqui no Brasil, podemos ter a ideia que se inicia dá início à ideia de um partido político, ou seja, um partido só de brasileiros que gravitava em volta de Pedro. Pedro não, claro, é evidente, nós sabemos que nunca foi brasileiro, Pedro nunca foi brasileiro, era português. Então, os deputados brasileiros, que gravitavam em volta de Pedro, começaram a reivindicar, a pedir a Pedro o retorno e o rompimento com Portugal. Mas isso, para Pedro, seria um suicídio político e um mal eterno que ele estaria rompendo com o nosso sanguíneo da dinastia de Dom João, ou seja, a primeira dinastia lá de Avis, em 1484, lembram que eu falei? Dom João é descendente da dinastia de Avis de 1484. 84 não, 1470, 1470, que 84 é a primeira volta, 1488 é a volta no Cabo Bojador, 84 é a conquista das ilhas do Atlântico. E Dom João era descendente da dinastia de Avis, e isso estava perturbando muito Pedro em romper com o laço sanguíneo real. Mas a força dos brasileiros, assim, que gravitavam, olha só, presta atenção, dos brasileiros que gravitavam, era só elite agrária brasileira que estava pedindo a Pedro que rompesse esse ranço com Portugal e tornar-se Brasil independente, ok? A reação.
E como a reação à elite brasileira, querendo manter a liberdade de comércio e autonomia administrativa, organizou uma resistência contrária às ordens de Portugal, formando o Partido Brasileiro, composto de José Bonifácio, Cipriano Barata e Gonçalves Ledo. Assim, elaborando um documento com cerca de 8.000 assinaturas pedindo ao príncipe regente a sua permanência. Não preciso dizer mais nada, né? Eu acabei de explicar, anterior de eu ler esse slide, toda a dinâmica desse proeminente, dessa elite, desses deputados que gravitavam em volta de Pedro e consegue movimentar todo esse pedido para Pedro permanecer no Brasil e romper com Portugal, ou romper com o pai dele, Dom João VI. Dia do Fico. Assim, Pedro elaborou em 9 de janeiro de 1822. Fala de Dom Pedro, tá? Fala de Dom Pedro. Há historiadores que dizem que essa fala foi atribuída a ele. Outros dizem que essa fala é literalmente dele. Mas, ao nosso ver, assim, para nós, isso não importa. Se foi atribuída a Pedro ou se Pedro mesmo disse essa frase. Não importa. O que é importante é o dia do Fico, em 9 de janeiro. Ah, inclusive 9 de janeiro é aniversário da minha mulher. Então, sempre quando eu falo do dia do Fico, eu lembro do aniversário da minha esposa. Como era fala de Pedro, ou atribuído a Pedro. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Desta forma, ficou conhecido como o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Assim proclamando a independência do Brasil em 1822, sendo coroado com o título de D. Pedro I. Dependência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Olha só, passa mais ou menos uns 8 meses. Mais ou menos 8 meses do Dia do Fico para a independência do Brasil. E nesses 8 meses acontece de tudo e um todo aqui no Brasil. Dom Pedro casa com Maria Leopoldina. Há o problema, começa uma problemática das províncias no interior do Brasil, não querendo a independência do Brasil, ainda se mantendo com laços econômicos com Portugal. As cortes portuguesas estão ancoradas aqui no Porto do Rio de Janeiro, assim, de bicho, para qualquer coisa, eles bombardearem o Rio de Janeiro e pegar a força de Dom Pedro e levar para Portugal. Nesse inteirinho de 8 meses, gente, acontece muita coisa. Tanto dessa muita coisa, Maria Leopoldina, o nosso tempo está acabando, que são 15 minutos de aula, né? Nesse inteirinho, Maria Leopoldina foi a pessoa junto com José Bonifácio. José Bonifácio redige uma carta fazendo o Brasil independente. Mas Dom Pedro não estava nesse momento aqui no Rio de Janeiro, ou que seja aqui na capital. Ele estava em São Paulo. Essa história eu já tinha falado para vocês, é muito fofa. E o que é interessante é que Maria Leopoldina assina essa carta. Ela assina essa carta como rainha regente do Brasil, a regente do Brasil nesse momento. Ela assina essa carta. Então, ou seja, a independência do Brasil foi promovida por uma mulher e estrangeira. Olha só como é complicado a nossa historiografia. Gente, eu vou encerrar esse primeiro momento desse vídeo, 15 minutos de aula. Valeu? E já vamos entrar no segunda parte do vídeo. Valeu, galera. Um abração. Tchau. Se mantém em casa, hein? Tchau.